Fala galera, e aí, beleza? Pessoal, a aulinha de hoje tá bem rápida. Vou aqui fazer uma breve revisão sobre os chamados crimes contra a administração pública, certo? Tema aí que tá no edital de vocês e que cai com muita frequência em prova aí de concurso, tá certo? Primeiro momento, é importante sabermos a distinção entre, na verdade, saber o conceito dos chamados crimes funcionais, tá? Vitor, o que são os crimes funcionais? Crimes funcionais são aqueles praticados sob uma condição pessoal especial, tá? Ou seja, crime funcional vem aqui de função, tá, galera? Por isso funcional, ó, vem de função. Então, crime funcional são aqueles praticados sob uma condição pessoal e especial, ou melhor, no exercício de uma função, tá? E aí nós temos duas classificações extremamente importantes que você precisa saber, tá? Nós temos os crimes funcionais próprios e nós temos os crimes funcionais impróprios, certo? Qual é aqui a diferença básica? No crime funcional próprio, pessoal, a ausência de condição a ausência de condição de funcionário público acarreta a atipicidade de conduta, tá? A ausência de condição de funcionário público acarreta a atipicidade de conduta. Um exemplo aqui que nós temos, ou seja, se o agente ele não for funcionário público, tá? Se ele não for funcionário público, aquela prática, em tese, não é aí criminosa, tá? Lembrar que funcionário público para fins penais, vocês vão encontrar lá no artigo 327 do Código Penal, certo? E um exemplo que nós temos aqui
é o crime de prevaricação, tá? Não tem como um particular, uma pessoa que não é servidor público, prevaricar. Não tem como. Vitor, mas por que não tem como um particular, uma pessoa comum, um civil, por exemplo, prevaricar? Porque a prevaricação exige a condição de funcionário público, tá? Exige essa condição. Se não tiver a condição de funcionário público, o fato ele é atípico, certo? O crime funcional impróprio, pessoal, por outro lado, diferentemente do crime funcional próprio, aqui excluída a condição de funcionário público, haverá a desclassificação da conduta, certo? Então, ausente a condição de servidor público, vai ter aqui a desclassificação. Um exemplo aqui que nós temos é o crime de peculato, tá? Vitor, por que o crime aqui de peculato? Porque, pessoal, o peculato, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é um furto praticado por servidor público, certo? Por funcionário público. O peculato, ele é um furto praticado por funcionário público. Só isso. Então, se um servidor público, se um indivíduo pratica um comportamento, imagine que você é policial civil. Se você entrar dentro de uma repartição, por exemplo, do INSS e furtar um computador, qual é o crime que você vai incorrer? Furto. Ah, Vitor, mas por quê? Porque você não é servidor naquela ocasião e você não se utilizou da condição de funcionário público. Então, reitero, o peculato, tá? O peculato, ele nada mais é do que um furto praticado aí por servidor público. Tá certo? Tranquilo, pessoal. Outro detalhe aqui importante. Vitor, crime funcional admite concurso de pessoas? E aí? Vou reformular minha pergunta. É possível que uma pessoa que não é servidor público, é possível que uma pessoa que não seja servidor público responda por um crime contra a administração pública? Resposta: sim. Existe a possibilidade de terceira pessoa responder por crime contra a administração, tá? É possível.
mesmo não sendo servidor, mesmo não sendo funcionário público. E aí, cuidado, desde que, vou até colocar de outra cor aqui para vocês, ó. Tá? Desde que tenha ciência da condição ou qualidade de funcionário público, tá? Beleza, pessoal? A questão aqui é um pouco óbvia, né? A condição aqui, ó, essa condição ou qualidade de funcionário público, essa aqui é uma elementar do tipo penal. Por ela ser uma elementar do tipo, vai se comunicar, tá certo? Aos demais. Lá na forma do artigo 30 do Código Penal, vocês lembram, né? Beleza, galera? Então, olha aí que resuminho rápido e bom, né? Lembrando aí, vocês têm que ter muita cautela e muito cuidado, que esse concurso aqui, ele vai acontecer lá na forma do artigo 29 do Código Penal, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, muita atenção, tem que ter muita cautela com isso, tá? Tem que ter a ciência aqui, ó, da condição ou da qualidade. Imagine aí que dois indivíduos, eles vão praticar, vão furtar, né, subtrair ali um computador de uma repartição pública. E aí você tem A e você tem B. Você tem A e você tem B. Esse aqui é funcionário público, tá? Esse aqui é funcionário público. Esse aqui não é. Acontece que B não sabe que A é funcionário público, é servidor. Imagine que eles entram aqui em uma repartição e levam um computador, tá? Ou um telefone. Vou colocar aqui um telefonezinho celular. Um telefone, ficou horrível aqui. Galera, B vai responder pelo quê? Furto. Artigo 155. E A vai responder pelo quê? Artigo 312. Peculato, tá? Por quê? Porque B não sabia que A era servidor. Se ele soubesse, se ele tivesse a ciência, aí sim ele responderia também aí pelo peculato. Tranquilo, galera? Então, questãozinha bem rápida aí, tá? Sobre crimes contra a administração pública. Essa diferença, embora ela seja bem simples, tá? Embora ela seja simples, ela pega muita gente aí em prova. Tranquilo? Show de bola.
Deixa eu falar outra coisa para vocês, um último detalhe aqui, ó. A jurisprudência não admite a aplicação do princípio da insignificância, tá? Aos crimes contra a administração pública. Esse aqui é o entendimento pacífico do STJ, tá? O STJ não admite aí a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, tá certo? Não admite. O STF já aplicou, Vitor? Já. O STF teve uma oportunidade aí que ele aplicou, né? Entendeu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos aí de crime contra a administração. Foi o caso de uma pessoa que subtraiu, salvo engano ali, alguns clipes de papel, né, de uma repartição, enfim. Mas, em regra, leve para a sua prova que não admite, tá certo? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, basicamente essa foi nossa aula, a diferença sobre crime próprio, crime próprio. Diz para vocês que os crimes contra a administração pública admitem aí o concurso de pessoas, tá certo? Lembrar também que quando nós estamos falando aí dos crimes contra a administração pública, nós estamos falando a partir do artigo 312, tá certo? Que trata lá do crime de peculato, tá? Vitor, vai ter uma aula só sobre peculato? Vou sim, tá? Eu vou fazer uma aula distinguindo alguns crimes, por exemplo, contrabando e descaminho, as espécies de peculato, peculato eletrônico, peculato mediante erro de outrem, tá? Consunção, modificação, extração de dados, tá? Então tudo isso nós teremos aqui sim. Beleza? Então, fica com Deus, tá? Se puder, segue a gente aí nas redes sociais. A gente tá aqui fazendo essa maratona, tá? Sobre os crimes funcionais. Lembrando que essa nossa aula, o intento é justamente ser bem rápido, tá certo? Bem rápido mesmo, para que nós possamos aí adiantar o máximo possível de assunto, tá? São pequenos blocos de aulas, mas que isso aqui já caiu muito em prova de concurso. Tranquilo, galera? Beleza? Então, fica com Deus, se cuida, bons estudos. Tamo junto, até a próxima.